Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja será consumada na glória. Vamos entender qual o posicionamento da Igreja sobre isso? Hoje, de apenas um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica de 1992, do grande Papa São João Paulo II. Catecismo na mão, parágrafo 769. Acompanha comigo. Conforme está escrito na Lumen Gentium 48, aspas, a Igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a Igreja avança em sua peregrinação por meio de perseguições do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sabe que está em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino. Aspas, a hora em que ela será na glória reunida a seu rei, fecha aspas, Lumen Gentium 5. A consumação da Igreja, e por meio dela a do mundo, na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na Igreja Universal. Está lá na Lumen Gentium 2. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, vamos trocar uma ideia? Igreja será consumada na glória. Vamos entender um pouco isso? Bom, primeira coisa, consumação. O que é ser consumado? Qual é o significado da palavra consumação? É chegar ao término, chegar ao fim. Então, chegará ao fim, chegará ao término de sua peregrinação na glória. Quando será este momento? Será no retorno glorioso de Cristo. Mas aí vem a célebre pergunta: quando será o retorno de Cristo? Porque vamos nos situar. Jesus já veio uma primeira vez por meio da sua encarnação. Não confunda com reencarnação, que isso é uma doutrina espírita. Eu estou falando de encarnação. O Verbo de Deus que se encarna no seio da Virgem Maria e se faz homem. Bom, se você pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, você vai ver aquele trecho da anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora de que ela será a mãe do Salvador. Todo aquele diálogo maravilhoso do arcanjo de Deus, Gabriel, com aquela jovem chamada Maria, que será a mãe de Jesus, Senhor e Salvador. Mas a pergunta que não quer parar é o seguinte: ele já veio uma vez, ele vai vir uma segunda vez? Sim. Ciro, quando ele vai voltar? Você consegue me contar essa data? Vamos deixar com que a Bíblia responda isso? Pega a Bíblia comigo aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Vamos ver quando vai ser esse dia do retorno? Vem comigo. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, Jesus está dizendo aqui que do dia e da hora de seu retorno, ninguém significa ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, nem ele. Olha, Jesus é manso e humilde de coração. Jesus é o poço da humildade. Ele aqui fala que nem ele sabe quando ele vai voltar. Somente o Pai. Quem é o Pai? O Criador do céu e da terra. A primeira pessoa da Santíssima Trindade. Somente o Pai é que sabe.
Mas e aí? Então eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando será esse retorno glorioso. O que eu faço? Fico sentado? Fico sem fazer nada? Sem conversão? Sem compromisso com Deus e com o próximo? Como que fica? Vai lá, abre a sua Bíblia novamente nos Atos dos Apóstolos. Vamos lá. É um livro que vem depois do Evangelho de São João. Já no início, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. O contexto disso é a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Os apóstolos, os homens olham Jesus sendo ascensão aos céus. Aí os anjos vai tratar os homens da seguinte maneira: olha, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o dia eu já expliquei e também a palavra vai dizer, a palavra que explicou e a palavra também vai continuar dizendo que do jeito que ele subiu, ele voltará, é esse retorno, a segunda vinda do Cristo Salvador. No rito da comunhão nós rezamos isso, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador, a segunda vinda, Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí começa um discernimento de pezinho no chão. Vai ser só glória aqui embaixo, enquanto não ter a consumação definitiva da glória, aqui embaixo vai ser tudo tranquilo, não tem problema, não tem nada. Aqui vai dizer que essa igreja está em peregrinação por meio de perseguições do mundo. Entre perseguições e entre consolações. Porque nem tudo está perdido aqui na terra, mas não é somente tá tudo certo, só bênção. Vem as adversidades, as dificuldades. Aqui o catecismo vai dizer sobre perseguição. Isso não é fácil. As perseguições não são fáceis, Mas nós temos que ter fé também nas consolações. Quando você recebe os sacramentos de sobremaneira, a Eucaristia é um consolo. Você receber a Eucaristia, o sacramento, ser perdoado pela confissão. Se está doente, poder receber a unção dos enfermos, para estado de vida, o matrimônio, a ordem, enfim, a iniciar pelo batismo. São as consolações, as orações, não só na igreja, mas também a oração do Santo Terço. São as consolações de Deus em meio ao mundo que nós vivemos. E aí o catecismo vai continuar, vai dizer que a igreja está aí em exílio, esperando o advento. Quer dizer, exílio, ela está fora da sua origem. A origem da igreja é o céu, porque quem criou a igreja é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que se encarnou no seio da Virgem, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se o seu Criador é Deus, então ela tem uma origem divina, mas ela está em exílio, porque ela está aqui nesta terra, no advento, aguardando essa chegada, esse aparecimento da glória de Deus. E por fim, o catecismo vai falar que a consumação da igreja e também do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Então a igreja sempre passou nesses 2000 anos de história, continuará passando por provações. Estamos vendo aí líderes religiosos falando coisas inapropriadas do Santo Padre, inapropriadas do Sumo Pontífice, do sucessor do apóstolo Pedro, do vigário de Cristo, da maior autoridade moral do mundo. Isso é uma provação. Só que daí a gente tem que ter fé em Deus. Vamos concluir nessa questão da fé, da coragem e entender o chamado que Jesus fez para todos nós, para ter fé e coragem? Vai lá na sua Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 33. João 16, versículo 33. Olha o que está escrito. E Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Coragem, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Mais uma vez, João 16:33. E Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Ele venceu.
neste momento de peregrinação nesta vida, nós temos que ter fé naquele que tudo pode e coragem, porque ele venceu o mundo, venceu o pecado há 2000 anos atrás por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Ele venceu o mundo. Coragem, meu irmão, minha irmã, fé naquele que tudo pode. Obrigado pela sua companhia nesta catequese, mais uma vez. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.